Fala galera, beleza? Hoje eu vou atender uma solicitação de um inscrito nosso, o Jefferson Clemente, que gostaria de entender como fazer a leitura das entradas, das saídas e dos DBs no S7200 utilizando a biblioteca Snapset com Python. Meus amigos, que conteúdo top! A aula de hoje merece duas coisas. Primeiro, curta o vídeo e, se possível, curta também um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que estão buscando o mesmo assunto. E segundo, se inscreve no canal. Essas inscrições ajudam muito o canal e nós temos a meta de 1000 inscritos para começar a remunerar o canal. E assim eu posso continuar trazendo muito conteúdo para vocês. Então, bora pro vídeo. Então aqui tem uma aplicação para a gente demonstrar como funciona. Então nessa primeira linha nós temos um liga, desliga e o motor, que já foi o assunto que nós abordamos no vídeo anterior. Tá? Então agora, se o motor ficar ligado 10 segundos, eu coloquei um contador para a gente contar quantas vezes ele ligou. Ao mesmo tempo que eu coloquei um contador também para ele contar quantas vezes foi desligado. Coloquei mais 4 blocos de move para a gente ver um sinal do tipo byte, MB, então tem o memória byte 10, é uma variável do tipo sint, short int. Nós temos uma variável MW, que é uma word de 16 bits, que é uma memória tipo int. Nós temos também a terceira, é uma memória do tipo MD, então é a memória de double word, certo? 32 bits. Então é uma memória do tipo dint. E também temos uma outra MD, que é uma memória do tipo real, então é um float number. Logo abaixo nós temos a explicação do... É o mesmo liga e desliga e o motor, só que agora nós estamos usando a entrada para ser o liga e o desliga e estamos usando uma saída para ser o motor. E ao mesmo tempo também vamos demonstrar um liga e desliga e o motor usando a DB. Então esse aqui é o programa principal. Então agora vamos abrir o programa em Python para explicar melhor. Aqui em cima nós importamos as bibliotecas necessárias e agora foi necessário fazer uma alteração na função que faz a leitura da memória. Por quê? Vamos abordar esse tema logo abaixo. Até então nós tínhamos até o data tape, então nós tínhamos uma entrada de 4 itens. E aí aqui dentro você pode ver que nesse área 1 estava escrito área.mk. Como que funciona? Vamos entender as áreas. Aqui no próprio SoundForge, na biblioteca Snapset, que tem todos os descritivos, você pode ver que dentro do CLP existem 6 grandes áreas. Começando pela primeira, nós temos a área PE, que é dos processos inputs. Quais itens que entram dentro dos processos inputs? Todas as entradas analógicas ou digitais. Depois temos a área PA, que é dos process outputs. Quais variáveis entram aqui dentro? Todas as variáveis que são do tipo outputs, tanto saída digital quanto saída analógica. Nós temos a área de memória, que são os markers, tema que já foi abordado no vídeo anterior. E nós temos a área da DB. Nós podemos ver aqui que eu usei, primeiro eu faço as leituras da área MK, depois eu vou fazer as leituras da área PE, depois eu vou fazer as leituras da área PA e depois eu vou fazer as leituras da área DB. Então, foi necessário alterar esse bloco para a gente conseguir fazer a leitura de várias áreas diferentes. No caso, agora nós estamos fazendo leitura de 4 áreas. Foi preciso também inserir essa variável começo, que você pode ver que no vídeo anterior, aqui nesse começo, o valor era 0. Todas as áreas, sendo MK, PE e PA, eles só tem um banco de dados. Tudo funciona dentro do offset 0. Então a gente pode ver aqui que os MK, o PE e o PA estão com offset 0. Já os bancos de dados, quando nós programamos o CLP, você escolhe em qual posição você quer que o seu banco de dados seja guardado. Então nesse caso, ele está na posição 20. Se eu for criar aqui um novo bloco e escolher banco de dados, ele tem a opção de vir automático, o número 3, ou manual eu escolho o número que eu quiser.
Então, no caso aqui, eu criaria um novo banco de dados na posição 125. Quando nós vamos fazer a leitura das áreas QDB, eu preciso passar aqui, eu quero ler a DB que está na posição 120, que é a mesma posição que nós temos aqui do programa. Então, ele vai conseguir, na hora de fazer a leitura, enxergar o que está aqui dentro desse banco de dados que chama base. Então, agora que nós já sabemos como que funciona a função de fazer a leitura da memória, vamos aqui para o programa principal. Primeiro eu conecto no CLP e depois eu rodo um loop infinito aqui. Esse loop infinito, primeiro eu coloquei uma função para ficar limpando ali, então a gente vai ver que sempre vai ficar no mesmo lugar as informações. Depois eu faço a leitura, 7 parâmetros que são do tipo bit, booleanas. Então eu faço a leitura do 0.0, 0.1 e 0.2, que no caso é o nosso primeiro liga e desligue motor. Depois eu faço a leitura do 10, 14, 16 e 20. O 10, 14, 16 e 20 são essas 4 memórias aqui. Então, a primeira memória a gente pode ver que é memória byte, memória word, memória double word e double word. Agora, tem o segundo tema que nós temos que aprender. O que acontece? O programa ele sabe o tamanho da variável. Só que quando vem os dados ali dentro, ele precisa aprender qual que é o tipo de variável que você dentro do programa está usando. Então é aqui que nós passamos como ele tem que configurar como que ele tem que ler esses bits para transformar no valor que você quer. Então, o que eu estou falando? Ó? Eu estou falando aqui que as tipo booleanas elas são S7WL bit. Quando eu faço a leitura desse item 10, que é a sint, eu preciso informar para o sistema que eu estou lendo uma variável do tipo sint. Então aqui nós podemos ver aqui, ó, S7WL byte. Então agora nós vemos aqui no segundo site, vamos continuar nesse aqui. Então a gente vê que ó, o S7WL bit ele é um bit. O S7WL byte ele é do tipo 8 bits. O word 16 bits, o double word 32 bits e o real é 32 bits também. Depois que eu configurei aqui qual é o tipo, a quantidade de memória que usa aquela variável, dentro do programa ele vai executar uma função e essa função vai transformar o dado. Então a gente precisa ficar bem atento nisso aqui no seguinte, ó. Quando vier um comando do tipo S7WL byte, ele vai executar uma função do tipo ó, getSint. Lembrando que variáveis do tipo byte existe sint, existe a usint, existe a char. Então é muito importante você aprender quais funções é possível executar dentro. Então, para a gente saber as funções, nós viemos aqui nessa outro link. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui nós vemos ó, quais tipos de variáveis são possíveis de ser transmitidas através dessa biblioteca. Então, a gente vê que ó, a real usa a função getReal. A theword usa uma função getTheWord. Então, a uDeInt usa uma função getUDeInt. Então, nesse caso, nós estamos usando uma função do tipo sint. Então, olha aqui, ó, nós temos a getSint. Eu poderia ter configurado também uma getByte, só que ele não ia ler a variável de forma correta, porque apesar de ser o mesmo tamanho, ali dentro da variável, os bits não estão de acordo com as posições que transforma no número, nesse caso, que transforma o número 100. Eu estou usando, quando é byte, eu estou fazendo uma leitura do tipo sint. Aí você fala, Bruno, eu queria fazer uma leitura de sint, mas eu também queria fazer uma leitura de byte. Nesse caso, você precisaria definir outra função, no caso, uma função chamada readMemory2. E aí aqui sim, aqui dentro, no sbyte, você poderia colocar aqui get_byte. E aí, quando você puxar essa função e passar o parâmetro S7WL byte, ele executaria
esse get e aí você teria o dado real. Então, muito cuidado nisso. Agora que já está tudo configurado aqui, então eu tenho a sint, que está em linha aqui ó, com minha memória byte 10. Nós temos a getInt, que está em linha aqui ó, com a minha MW14, que é uma memória do tipo int. Eu tenho a minha double word aqui, que é uma dint, que está em linha aqui ó, com minha memória dint. E eu tenho uma getReal, que está em linha com a memória real. Para que ele transfira esse número para cá, eu preciso primeiro energizar o motor. Então aqui eu faço todas as leituras da área de memória, certo? Então fiz a leitura do 10, 14, 16 e 20. E aqui nós temos os parâmetros de cada uma. Quando vai para input, é a mesma coisa, só que ao invés eu faço a leitura do 0.0 e do 0.1. Só que ao invés de mandar ler lá na área MK, eu mando ler na área PE, que nós já vimos que a área PE é as entradas. Então lá no programa, ó, eu tenho o liga-io é 0.0 e o desliga é 0.1. Então por isso 0.0 e 0.1. E a saída, ela é uma saída, eu mando ler lá na área PA a saída 0.0. Então a gente vê que o motor I/O é na saída 0.0. E aqui na parte da DB, como a gente já havia comentado, eu vou ler 5 memórias, sendo a 0.0, 0.1 e 0.2 do tipo bit, que estão na área DB, e a DB que eu quero ler é a 120. Então, quando nós olhamos lá na DB, ó, então eu vou ler a liga DB, a desliga DB e o motor. Então 0.0, 0.1 e 0.2. Depois eu vou ler duas variáveis do tipo word. Então agora vamos simular um programa. Então vou aqui rodar o programa. E essa é a função. Esse programa vai ficar rodando a cada 1 segundo. Cada 2 segundos, desculpa. E aqui a gente consegue ver ó, que a liga está false, a desliga está false e a motor está false. Então vamos simular essa primeira função aqui. Ó. Lembrando que quando eu ligar esse motor, você vai ver que vai ter valores em short, int, double int e real. Então vou ligar aqui o motor. Então a gente vê agora que o motor passou para true e a short int tem o valor de 100, a int tem o valor de menos 400 e a double int tem o valor de 100.000. E na real nós temos o número de pi, 3,14, 15, 92. Então nós conseguimos ver aqui, ó, demonstrando que esses valores que nós temos na memória, todos passaram para lá. Tá bom? Então vamos agora, eu consigo ver também aqui que lá no contador da DB, ó, de ligado, nós temos uma vez ligada. E agora eu vou desligar esse motor. E aí nós conseguimos ver, ó, depois de passar 10 segundos, ele está fazendo a contagem do temporizador. E agora nós temos que ver que ele tem uma vez desligado. Então consigo ver ó, que antes estava 0 aqui e agora passou a ser 1. Então eu estou lendo a memória lá do banco de dados. Agora vamos simular as entradas, né? Então vamos lá na force table, a gente vê que o ligado está 0. E eu vou forçar essa variável para 1. E nós conseguimos ver aqui no programa agora ó, que a variável liga do tipo i 0.0 ele está true. Então eu vou, no caso agora, desligar. E vou forçar o desliga. Então, quando eu forço o desliga, nós conseguimos ver aqui que o desliga está em true e o motor foi para false. Então, vou agora dar um stop aqui nas variáveis que estão forçadas. E agora vamos para a última demonstração. Então, aqui na DB, nós temos o liga, o base.ligadb. Então, vamos forçar ele para 1. E aí nós conseguimos ver agora que estava false e passou a ser true e o motor também agora está true. Voltar ele para false. E agora vamos desligar o motor. Então eu energizo aqui e volto. E a gente vê que o motor ele veio para false. Então assim nós demonstramos como fazer a leitura. Deixa eu parar aqui.
nós demonstramos como fazer a leitura tanto das memórias, quanto das entradas, quanto das saídas e quanto das DBs, tanto para bit, variáveis do tipo byte, variáveis do tipo word, dword e real. Então, galera, como foi dito anterior, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te agregou conhecimento, deixe sua curtida. Se possível, curta também algum comentário para que esse vídeo chegue para mais pessoas dentro do YouTube e se inscreve no canal, que isso ajuda muito. Vamos chegar na meta de 1000 inscritos para começar a monetizar o canal e eu poder trazer muitos conteúdos de qualidade para vocês. Obrigado e até a próxima.